Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26. Que a palavra do Senhor diz assim: é 25, desculpa. Lucas capítulo 1, 25. Assim me fez o Senhor nos dias que atentou em mim. Irmão, nós vamos estar falando nessa noite da vida de Maria, um pouquinho só da vida de Maria. Vamos falar da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, quem o achará? A palavra do Senhor diz assim: Maria morava na cidade de Nazaré. José também morava na cidade de Nazaré, na Judeia. E a palavra do Senhor diz assim, que Maria, ela é digna do nosso respeito. Ela é digna do nosso respeito, da nossa consideração, da nossa admiração por ela. Mas por que o respeito e a admiração por ela? Porque era uma moça obediente, era uma moça que amava Deus, ela era uma moça que buscava estar na presença do Senhor. Se você lê em outro texto, ela diz assim que nossos pais nos ensinaram. Então aquilo que nossos pais deixaram, não o nosso pai de carne, nosso pai da terra de carne aqui. Os nossos pais lá de antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, os profetas, os discípulos, eles deixaram para nós, né? Mas no caso dela, nossos pais é Abraão, Isaac e Jacó. Então era uma moça que buscava estar na presença de Deus, buscava a presença do Senhor. Por isso nós devemos o respeito por ela, por conta da obediência dela para com Deus, o amor dela para com Deus. Mas somente o Filho de Deus, ele é digno da nossa adoração. A Maria, ela é digna do nosso respeito. Jesus, ele é digno da nossa adoração, porque ela foi escolhida por Deus, porque ela achou graça diante de Deus. Maria achou graça diante de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos assim: Deus foi lá, escolheu Maria a dedo, né? Escolheu Maria a dedo, olha, vai ser você. Depois foi lá, mandou o anjo conversar com José. José é assim, 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 assim. Não. Quando a palavra do Senhor diz assim que Maria achou graça diante de Deus, significa que Maria já andava na presença de Deus. Glória a Deus. Maria já obedecia a Deus. Maria já amava a Deus. Maria não sabia que ela ia ser escolhida para fazer algo sobrenatural, algo divino para Deus. Maria obedeceu sem saber. Maria amou a Deus sem saber. Maria andava na presença de Deus como se fosse uma coisa normal da vida dela dia a dia, sem saber que um dia
Deus iria chamá-la para algo, para fazer algo de tão extraordinário, de tão importante. Então, quando fala que Maria achou graça em Deus, significa que Maria sempre obedeceu a Deus, Maria sempre amou a Deus, Maria sempre andou na presença de Deus. Glória a Deus. Eu não posso obedecer a Deus e andar na presença de Deus no sentido que eu estou interessado em alguma coisa, mas andar na presença de Deus, amar a Deus, no sentido que Deus é Deus e merece ser adorado. Ele é digno de toda adoração. Então ela foi escolhida por Deus, porque ela achou graça diante de Deus. Ela achou graça diante de Deus. Então que Ele a escolheu para uma tão sublime missão. Uma missão tão grande, que é uma responsabilidade muito grande para aquela moça. Então a bênção de Maria, por ter sido escolhida, foi uma bênção para ela ter sido escolhida. Mas trouxe grande alegria na vida de Maria, mas também trouxe muita dor e sofrimento. Qual seria essa dor e sofrimento? Porque Jesus Cristo seria rejeitado e Jesus Cristo seria morto. Às vezes eu faço uma pergunta: qual mãe que desejaria mal para o seu filho? Tem algumas mães, infelizmente, que desejam mal para os filhos. Porque muitas vezes os filhos também não respeitam suas mães. Os filhos também enfrentam suas mães e não respeitam. Então, tem determinadas mães que não conhecem a Deus, que não amam a Deus, não conhecem o amor de Deus, desejam mal para os seus filhos. Mas assim, Maria, ela teve uma alegria tão grande, uma sublime bênção que aconteceu na vida dela, mas ela teria muita dor e sofrimento de ver seu filho apanhando, sendo rejeitado e depois vendo seu filho morto naquela cruz. Mas Maria aceitou essa bênção sabendo que o filho não era dela, sabendo que o filho não era para ela, mas sabendo que aquele ser que estava sendo gerado dentro do ventre dela era filho de Deus, e ele viria à terra para fazer uma grande missão: salvar os pecadores, salvar todos aqueles que se arrependem e que pedem perdão dos seus pecados, morrer naquela cruz para salvar a humanidade. Esse era o trabalho de Jesus. Então Maria, ela sabia de tudo isso. Deus aprovava. E então nesse mesmo texto a gente vê que, fazendo o estudo, Deus ele aprovava o que Noé fazia, saindo de Maria e entrando para falar de Noé. Por quê? Porque a Bíblia ela dá exemplo de homens de Deus que fizeram tudo. Eles oravam, eles jejuavam, eles amavam a Deus, eles obedeciam a Deus, eles respeitavam a Deus, por Deus ser Deus, digno de ser adorado. Eles não amavam a Deus, buscavam a Deus e obedeciam a Deus, porque sabia que Deus ia colocar alguma coisa divina, alguma coisa sublime e extraordinária na mão deles. Ninguém quer fazer nada. Ninguém quer fazer nada. A maioria, não estou generalizando, mas a maioria faz faculdade para ser pastor ou vai ser pastor por conta do dinheiro ou por conta do salário que vai receber, alguma coisa assim, entende? Mas aqui a palavra de Deus ela deixa bem específica que Noé amava Deus. A família de Noé era a única família que estava na presença
presença de Deus, que obedecia a Deus, enquanto o mundo estava na pornografia, o mundo estava numa zona, Noé estava na presença de Deus. Noé não sabia que Deus ia chegar nele e falar: meu servo Noé, você vai construir uma arca, porque eu vou salvar a sua família e eu vou destruir o mundo. Noé não sabia disso. Antigamente eu orava a Deus, eu jejuava normal, eu gostava de ler a Bíblia, todo dia eu lia a Bíblia e chorava lendo a Bíblia. Mas ninguém pensa que lá na frente vai fazer alguma coisa para Deus. Às vezes eu cuidava das crianças, limpava, lavava, coisinha normal assim, que você faz, na mesma hora que você quer parar, você para, você quer ir, você vai. Você entende? Nunca a gente pensa que a gente vai fazer uma outra coisa, ser usado por Deus por uma outra coisa na vida. A gente vai vivendo, a gente vai vivendo. Então Noé ia vivendo na presença de Deus, ele amava Deus. Até quando Deus chama ele, foi uma bênção maravilhosa, uma grande bênção na vida dele. Mas foi muita tristeza, dor e sofrimento. Por quê? Porque ele tinha que cortar as madeiras, ir na mata, derrubar árvores, e tudo na medida que Deus falava. A medida é assim, o modelo é assim, 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 assim. É tudo a ser seguido. Então a pessoa que ela anda na presença de Deus, que ela obedece, que ela sempre está na presença de Deus, e ela não quer nada em troca, ela só está na presença de Deus, ela está ali na presença de Deus. Deus sabe que aquela pessoa, que quando Deus chamar, vai ter as coordenadas. Não é assim, você vai e faz. Tem a direção de Deus, tem as coordenadas de Deus, tem tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos, que você vai obedecer aquilo que Deus coloca nas suas mãos. A gente não faz nada porque a gente quer. A gente faz porque a gente ama a Deus e obedece a voz de Deus. Então Deus aprovava o que Noé fazia, assim como Maria achou graça diante de Deus. Ela achou graça diante de Deus não porque Deus falou para ela: você vai carregar uma criança no ventre pelo Espírito Santo. Não é por isso. Maria achava graça na presença de Deus porque ela já andava na presença de Deus. Então quando chegou a notícia que ela ia carregar Jesus no ventre, para ela foi normal. Ela falou: eis-me aqui. Mas de que maneira, de que jeito que vai acontecer isso? Eu não sou casada. Você entendeu? Uma coisa normal. Então a palavra do Senhor diz assim que quem se purificar de todos esses erros de que eu estou falando será usado para fins especiais. Por quê? Porque é dedicado e é útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo aquilo que é bom. A palavra do Senhor deixa aqui bem claro: tenho falado tudo aquilo que tenho falado na palavra. Se você se purificar, se você se arrepender dos seus pecados, se você colocar a sua vida na presença do Senhor, Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus não usa as pessoas quando as pessoas fazem a vontade delas, quando as mulheres estão fazendo a vontade delas, faz tudo a vontade delas, aquilo que elas querem. Deus usa aquelas pessoas que pedem perdão, que se arrependem dos seus pecados, fica na presença do Senhor, vai para a presença do Senhor e se arrepende. E então Deus começa a usar aquela pessoa naquilo que é útil para o seu mestre, para o seu Deus. E pessoas que estão prontas para fazer tudo aquilo que é bom. Será que nós estamos prontos para fazer aquilo que é bom? Será que estamos prontos para fazer o que é bom? O que é fazer o que é bom? Aparece um problema, você resolve ele da maneira certa. Tem alguma coisa para você fazer, você faz da maneira certa. Isso que é bom. Estar preparado para fazer o que é
estou dando um exemplo de outros servos de Deus da Bíblia, para podermos entender a vida de Maria, a vida daquela moça, que ela merece o nosso respeito, mas a nossa adoração é para Jesus Cristo. A nossa adoração, honra e louvor é para Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo fala para Timóteo assim: Timóteo, você tem que fugir das paixões da mocidade e procura viver uma vida correta. Era assim que Maria vivia. Ela fugia das paixões da mocidade e ela vivia uma vida correta na presença de Deus. Ela achou graça diante de Deus. Ela obedeceu. Ela vivia na presença de Deus. Ela fugia. Por quê? Que o apóstolo Paulo fala assim para Timóteo? Porque Timóteo tinha 17 anos. Ele era um rapazinho novo. E então as pessoas mais novas, né, têm o hormônio à flor da pele, né? Quer namorar, quer festejar, quer beijar, quer pegar todas que tem pela frente, todas e todos, né? Tanto homem, tanta mulher. É a natureza carnal, é tudo a flor da pele. Então o apóstolo Paulo fala: você tem que fugir. Porque muitas vezes nós mulheres e os homens, a gente pode falar assim: não, eu posso ficar perto, porque eu sou forte, Deus está comigo e nada vai acontecer. Davi fugiu, por que você não vai fugir? José fugiu, não deu para ficar. José também era um rapaz novo. É fugir, é sair do lugar. Porque cai sim, tem que sair. Então o apóstolo Paulo falava para Timóteo: Timóteo, você vai ser um grande pregador da palavra, você já está pregando a palavra do Senhor. Eu vou morrer, você vai ficar no meu lugar. Você tem que fugir. Prega a palavra de Deus e sai fora dessa mulherada. Fuja, sai fora. Porque o nosso serviço, as nossas coisas é com Deus. Das paixões da mocidade, procura viver uma vida correta diante de Deus. Uma vida que você tenha fé, amor, paz. Juntos com aqueles que têm um coração puro e pedem a ajuda de Deus. Nós temos que ficar junto com aquelas pessoas que não têm maldade no coração. Conhece o pecado, conhece a maldade, conhece tudo. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim: fique junto com aquelas pessoas que não têm maldade no coração, aquelas pessoas que têm um coração puro, aquelas pessoas que quando estão sofrendo vão pedir ajuda para Deus. É no meio deles que vocês têm que ficar. Não fica no meio de muvuca, de crente que diz que é crente, que diz que não. Esses crentes aí que diz que ir, é usado pelo inimigo para destruir. É destruir família, é destruir casamento, é destruir isso aqui, é destruir. Fica com gente que tem pureza no coração. Gente, às vezes eu converso com um crente e o crente só sabe falar besteira. Besteira mesmo sexual. Eu fico constrangida. Ah, Silmara, mas você não gosta? É normal da vida, quer dizer. É normal da vida. É normal da vida de cada um, secreto. Então assim, fique longe, fique no meio de pessoas que querem levar uma vida de amor, de paz, de alegria, de pessoas que querem buscar Deus, de pessoas que querem se arrepender dos seus pecados, de pessoas que querem ficar na presença de Deus. Só eu vou falar uma coisa para você. Eu fico triste com essa situação. Fico triste porque as pessoas não querem. As
As pessoas não querem a palavra de Deus, da verdade. Entristece o meu coração. Eu cometo erros, mas a gente esforça para se arrepender, a gente se esforça para mudar de vida, a gente se esforça para ser diferente. Para você ter uma ideia, meu menino mostrou para mim lá um bichinho lá, a corça, né? Só o grito dela me tocou tão profundo no coração que eu vi aquele bichinho lá, né? Simbólico, né? Mas eu vi aquele bichinho lá gritando com sede da água, né? Mas assim, com sede da presença de Deus. Que tá difícil. Você vê aquela pessoa na presença de Deus, orando, cantando, louvando a Deus, se arrependendo dos pecados. Tá difícil você ver uma pessoa assim, para você se alegrar com ela, para você ter orgulho dela, para você pegar o exemplo dela, assim como o exemplo de Maria, que andou na presença, achou graça em Deus. Deus escolheu ela porque ela já estava na presença. Deus não chamou ela para ela estar na presença depois que Deus chamou. Primeiro a gente tem que estar na presença. Primeiro a gente busca Deus. Primeiro a gente ora. Primeiro a gente ama a Deus. Primeiro a gente obedece a Deus, mas não interessado em trabalhar na obra. É gostoso ficar aí no banco. Você não tem compromisso com nada. Você não tem compromisso com nada. Compromisso lá, mais profundo, de lutar no mundo espiritual. Não tem nada disso, é de boa. Você só tem que obedecer, fazer a vontade de Deus, obedecer por aí. Não é? Mas então, viva uma vida correta, uma vida de fé e amor e paz, junto com os irmãos com o coração puro, que eles vivem pedindo a ajuda de Deus para os seus problemas. E então a palavra do Senhor diz assim que esse Jesus, ele ia vir, a palavra dele seria uma espada que transpassaria os corações. A palavra de Deus, ela transpassa os corações da nossa alma, da nossa própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. A palavra de Deus, ela traz para fora os nossos pensamentos. A palavra de Deus, ela traz para fora os nossos pecados. Se nós não conhecermos o nosso pecado, se nós não conhecermos o nosso erro, nós não vamos nos arrepender. Faz muitos anos, mas muitos anos, eu não sei se tem uns 8 por aí, eu fui num congresso. Daí a pessoa estava pregando lá. Não era uma pregação bonita, não. Não era bonita, não, a pregação. Ele pregava, falava mal das mulheres que estavam de batom, que estavam com massa corrida na cara. Então não é uma pregação bonita. Mas dentro de tudo isso aí, ele falou uma palavrinha só. Uma palavra. Que essa palavra tocou profundamente meu coração. Mas a pregação dele não era pregação. Eu vou deixar declarado. Não era pregação de palavra de Deus, assim, nos outros sentidos. Ele falou um versículo só, no meio de todo o mal que ele falou das mulheradas, que era culto das mulheres. Essas mulheres que passam massa corrida na cara, essas mulheres que passam um monte de batom vermelho na boca, fica aí com essas unhas de bicho, que não sei o que. Ele falava tudo isso aí. Mas dentro de tudo isso aí, ele falou um versículo bíblico. E esse versículo bíblico tocou profundamente meu coração. E quando eu ouvi esse versículo, é um versículo que eu já sei a vida toda, né? Mas quando eu ouvi esse versículo novamente, além de eu ter lido, eu cheguei a dar uma oferta para esse rapaz. Mas ele nunca soube. E não falei que ele pregou bem. Não elogiei. Mas aquela palavra-chave tocou no meu coração e fez eu lembrar de alguma coisa e cair na presença de Deus e orar.
Então a palavra de Deus, tá? A palavra de Deus, ela transpassa os nossos corações, coloca nossos pecados para fora, nosso pensamento para fora. Então o sofrimento de Maria era que uma vez que o seu filho seria rejeitado e crucificado. Então nesta vida, a chamada de Deus sempre envolve bênçãos, mas também envolve sofrimento, envolve alegria, envolve tristeza, envolve sucesso e envolve desilusão. Você fica desiludida com algumas coisas que não acontecem ou que acontecem. Você tem tristeza, você chora. Então a chamada de Deus não é só alegria. A chamada de Deus para o ministério não é só bênção. A chamada de Deus para o ministério, ela é uma bênção na nossa vida. Mas ela vem com o pacote todo. Ela vem com a tristeza, ela vem com a desilusão. Ela vem com o choro. Ela vem com o sofrimento, ela vem com tudo, essa chamada de Deus. Mas o amor de Deus, e essa chamada de Deus, e essa graça que Maria achou em Deus, não Deus achou em Maria, mas Maria achou em Deus, que é a obediência a Deus. Primeiro você ama a Deus, obedece a Deus, faz a vontade de Deus, vive uma vida correta aqui na terra, para depois Deus chamar você para fazer alguma coisa extraordinária, alguma outra coisa divina da parte de Deus. Então Maria é esse processo. Então a chamada de Deus envolve bênção, sofrimento, alegria, tristeza, sucesso e desilusão. Maria se submeteu à vontade de Deus. E ela confiou na mensagem do anjo de Deus. Ela confiou naquela mensagem, ela acreditou naquela mensagem. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: só foi esse fulano aí que falou para mim aí, que pregou esse versículo aí e falou isso daí. Eu vou esperar Deus chamar. Eu vou esperar Deus falar. A palavra do Senhor diz assim, que Deus não vai descer do céu para pregar a palavra dele para você. Ele disse lá no versículo assim: aí vocês têm os profetas e os pregadores da palavra. Ouçam eles, esses que estão pregando a palavra, ouçam eles e acreditam na Bíblia, acreditam na pregação que eles estão passando para vocês. Então nós temos que ouvir a pregação do Evangelho e acreditar nela. Não, mas se Deus falar, então eu vou. Mas então se Deus falar, eu vou fazer. A pregação do Evangelho é Deus falando. Quando você abre a sua Bíblia e você começa a ler a palavra de Deus, é Deus falando, que a palavra ela não é sua. A palavra ela não é minha. A palavra ela é de Deus. A palavra ela é de Deus. Então Maria confiou naquela mensagem do anjo e aceitou alegremente. Ela aceitou alegremente. Ela aceitou com honra, aceitou com alegria, mas também ela aceitou mesmo tempo opróbrio, resultante de ser mãe de uma criança divina. Ela falou: como que eu vou criar uma criança divina? Como que eu vou educar essa criança? O que eu vou fazer com essa criança? Mas ela aceitou e acreditou em Deus, em fazer a vontade de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela diz assim, que o amor a Deus, ela tinha o amor a Deus, a fidelidade a Deus, a fidelidade à sua palavra, e ela tinha disposição de obedecer ao Espírito Santo de Deus. Porque antigamente não era igual hoje, que você tem o Espírito todo dia. Lá o Espírito, ele vinha naquela pessoa, entrava naquela pessoa para fazer determinadas coisas. Não ficava frequente, entende? Então a palavra do Senhor diz assim que Maria, ela teve aquela disposição em obedecer ao Espírito Santo.
Então ela diz assim, no texto mais à frente, ela diz assim: bem-aventurado aquele que creu. É bem-aventurado você quando você crê na palavra de Deus. Você é bem-aventurado. Porque Deus é fiel, Deus é Deus. Bem-aventurado aquele que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então, quando você crê, vai se cumprir todas as partes de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Aqui, Deus chamou Maria. Maria era virgem e solteira, moça solteira. Mas aqui também Deus chamou Isabel. Só que Isabel já era uma senhora de idade e ela era estéril. Ela nunca teve filhos. Então Deus chama Maria, porque Maria achou graça em Deus, ou seja, Maria era obediente a Deus, já amava a Deus antes de ser chamada por Deus. E Isabel e Zacarias, os dois eram casados, já idoso, Isabel estéril, e Deus disse para ela que ela ia ter um filho, e esse filho ia se chamar João, que é o João Batista. Então Deus usou a moça jovem pela obediência, e Deus usou a senhora idosa pela obediência, porque ela também andava na presença de Deus. Ela nunca reclamou de filho, ela nunca pediu filho. Ela e Zacarias nunca pediu filhos, e Deus deu João Batista. Mas deu João Batista, mas para João Batista trabalhar na obra do Senhor. Para trabalhar na obra do Senhor. João Batista era primo de Jesus na terra, por família de sangue ali. E então João Batista, ele veio, diferença de uns meses só de idade, porque ele ia preparar o caminho de Jesus. Então toda a honra, toda a glória e toda a adoração pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então escolheu para ser a mãe de João. Glória a Deus. Graças a Deus. Mas Maria, quando o anjo veio falar com ela, e José fica sabendo da gravidez de Maria, José, ele fala no seu pensamento. Olha para você ver quando as pessoas já estão dispostas e preparadas a fazer coisas boas, a agir com bondade. Ele pensou e ele diz assim: eu não vou defamar Maria, porque antigamente podia defamar, jogar pedra, matar pedrada, né? Não é que podia, né, gente? As pessoas faziam isso. E ele diz assim: eu não vou defamar Maria, eu vou guardar esse segredo. Só que eu não quero ela como esposa. Eu vou conversar com ela e eu vou desfazer o casamento. Só no pensamento, ele só pensou que ia fazer isso. Só que naquele mesmo dia, à noite que ele pensou, o anjo do Senhor falou com Maria cara a cara, dentro da casa dela, cara a cara, ali ela conversando normal. E com José, o anjo do Senhor, Deus falou com ele em sonhos, né? Em sonhos. O porquê essa diferença, eu não sei. O texto aqui não diz. Então, José foi dormir, preparou tudo o pensamento que ia fazer, o plano dele. Então, no sonho, Deus disse para ele: José, não rejeites Maria, case com ela, porque esse filho que ela está gerando dentro do ventre dela é o Salvador do mundo, e você colocará o nome dele de Jesus Cristo. José acreditou, amanheceu o dia, no outro dia, continuou o propósito do casamento que já estava marcado. As festas já estavam tudo marcado, já estava tudo certo. Por que José fez isso? Porque José achou graça em Deus. E o que é que eu disse aqui? O que é achar graça em Deus? Alguém pode responder o que é achar graça em Deus?
Maria achou graça em Deus. José achou graça em Deus. O que é achar graça em Deus? Achar graça em Deus significa que eu estou obedecendo a Deus independente de qualquer coisa. Independente se Deus vai me dar alguma coisa, se Ele não vai me dar alguma coisa. Achar graça em Deus é uma pessoa que vive orando em jejum e oração e obedecendo e fazendo a vontade de Deus, independente de trocar nada com Deus. Ama a Deus independente de qualquer coisa. Maria achou graça em Deus. Então Deus chamou Maria para gerar Jesus Cristo no seu ventre, porque Maria já andava com Deus. Deus não chamou Maria para ela andar com Deus depois da gravidez de Jesus Cristo. Deus chamou Maria porque Maria já andava com Deus e obedecia a Deus. E então Deus chamou José, porque José achou graça em Deus, ou seja, José já andava com Deus. José era um rapaz obediente e correto na presença de Deus. Ele amava a Deus, ele obedecia a Deus. E então quando Deus fala com ele em sonhos, ele não fica perguntando nada, ele só fala: sim, Senhor. E continuou o casamento e se casaram. Então Jesus nasceu num ambiente de um casal casado, entende? E José só teve relações sexuais com Maria só depois que Jesus nasceu. Antes ele não teve. Ele ficou 9 meses morando dentro da casa sem tocar em Maria. Achou graça diante de Deus, obedeceu a Deus, amou a Deus, propósito no coração de ser bom, de ter bondade. Por exemplo, eu faço um propósito no meu coração de cada dia obedecer a Deus. Entende? Então a palavra do Senhor diz que eles eram justos perante Deus. Tanto Isabel e Zacarias, que eram um casal idoso, eles eram obedientes a Deus. Então Isabel, ela recebeu 2 bênçãos. Uma porque ela era estéril e um filho. Não é esse texto, mas a palavra do Senhor diz assim: ensina os seus filhos a fazer a vontade de Deus e ser fiel a Deus, ter fidelidade com Deus, a fazer a vontade de Deus. Eu sei que não é fácil ensinar nossos filhos a fazer a vontade de Deus. Nós podemos ensinar os nossos filhos a fazer a vontade de Deus só com exemplos. Porque o mundo cristão, o mundo evangélico, está uma desordem, está uma bagunça. Então nós não podemos seguir essa bagunça do mundo evangélico. Nós temos que dar o nosso exemplo, porque os nossos filhos vão para a presença de Deus através dos nossos exemplos, do nosso testemunho na presença de Deus. Então ensinar eles a fazer a vontade de Deus, ensinar o amor, ensinar a disciplina. E então o anjo disse, na outra parte, para nós vermos o exemplo de Maria, a palavra de Deus pega outros exemplos. O anjo de Deus disse a Daniel, Deus te ama, Deus o ama. Deus te ama muito, portanto não fique com medo, e que a paz de Deus esteja com você, Daniel. Não tenha medo, porque Deus te ama. Deus te ama muito. Deus, Ele move os céus e a terra. Quando Ele ama tanto uma pessoa e Ele chama aquela pessoa para uma obra divina, para uma obra extraordinária, Ele protege aquela pessoa de tudo quanto é jeito. Então o anjo fala para Daniel, não precisa ficar com medo, porque Deus te ama. Daniel também era um rapaz que fazia a vontade de Deus, que andava na presença
para trabalhar para o rei, que foram ter a escolha dos jovens para trabalhar. Eles tinham que passar no tempo da engorda, ficar musculoso, ficar jovem forte e passar no estudo da língua, das línguas. Daniel, ele disse assim: eu vou fazer meu próprio alimento, eu vou fazer minha própria comida, eu vou comer o meu alimento, eu não vou fazer a vontade do rei, comer essas comidas dele, sacrificada a ídolo. O meu alimento vai ser o meu alimento, eu vou plantar o meu alimento, eu vou comer o meu alimento, e vou comer o meu alimento. Um rapaz novo, não teve medo. Não teve medo, por quê? Porque ele amava a Deus, ele conhecia a Deus. Por quê? Os ensinos dos nossos pais, não o nosso pai de carne, mas Abraão, Isaac e Jacó, amaram a Deus. Não é fácil amar a Deus, não é fácil ficar na presença de Deus. As igrejas que pregam o evangelho, elas estão esvaziando. Porque as pessoas querem festa, as pessoas querem bagunça, as pessoas querem vulgo-vulgo, e a igreja está desvaziando. Porque as pessoas não aguentam a palavra de Deus. Não aguentam. As pessoas querem ir para o mundo. Diz que o mundo é mais gostoso. O mundo oferece mais coisas boas do que ficar dentro de uma igreja ouvindo a pregação do evangelho, que não pode pecar, não pode responder, não pode xingar, não pode beber, não pode fumar, não pode adulterar, não pode nada. Que diz que Satanás oferece coisa melhor do que Deus. Só que a palavra do Senhor diz assim, que o ministério, ele é na plenitude do Espírito Santo. Ninguém vai para o ministério sem ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que capacita, é o Espírito Santo que te ajuda, é o Espírito Santo que te fortalece, é o Espírito Santo que vai na frente, é o Espírito Santo que vai fazer a obra. Maria pôde carregar Jesus no ventre, dentro da sua barriga, através da plenitude do Espírito Santo. José aceitou a sua mulher grávida e acreditou naquele sonho que ele teve, por causa da plenitude do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus te dá força para você continuar. Tudo é mediante ao Espírito Santo. Daniel foi para a cova dos leões e saiu vivo por causa do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o anjo de Deus falou: Daniel, não tenha medo. Por quê? Por causa da proteção de Deus. Mas lógico que dá medo. Você vê uma pessoa com a faca querendo te matar, lógico que dá medo. Você vê uma pessoa querendo te destruir, às vezes dá medo. Aquele medo junto com coragem é pela ação do Espírito Santo. A pregação do Evangelho que convence o povo dos seus pecados é pela plenitude do Espírito Santo, é pela ação do Espírito Santo. A pregação do Evangelho que leva as pessoas ao arrependimento é através da plenitude do Espírito Santo. É Ele que convence o povo dos seus pecados e é Ele que leva a pessoa ao arrependimento. Ele que leva as pessoas a se converterem a Deus. É Ele que reconcilia as famílias. É Ele que conduz muitas vidas à retidão. É Ele, o Espírito Santo de Deus. Maria fez a obra de Deus pela plenitude do Espírito Santo. José fez a obra de Deus, ficou 9 meses morando com uma mulher dentro de casa, sem ter relações sexuais.
sexuais com aquela mulher, através da plenitude do Espírito Santo. Que muitas pessoas dizem, mas casou para quê? Casou para isso. A vida da gente a dois, amor um pelo outro, não é só isso. É a convivência, é estar junto, é ser companheiro, o casamento é tudo, é amigo, é companheiro, é conversa, é dar risada, é brincadeira, é respeito. Porque depois que acabou o respeito, já foi o boi com a corda e tudo, aí acaba. Acabou o respeito, acaba. Porque aí a mulher não respeita o marido, aí acaba. Aí o marido não respeita a mulher, daí vira uma bagunça. Tudo pela plenitude do Espírito Santo de Deus. Daniel, Pedro, apóstolo Paulo, os apóstolos, os profetas, os homens de Deus lá de antigamente, é tudo pela plenitude do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece, é Ele que fala, continua, vai. Parece que a gente está empurrando a igreja com a barriga, parece que a gente puxa aqui, que a gente puxa ali, a gente faz aqui, a gente faz ali, a gente faz ali. Não tem ninguém empurrando com a barriga. O que nos deixa de pé e que nos fortalece para continuar é o Espírito Santo, é Deus. Deus te fortalece. Você comete o pecado lá, mas você se levanta, pede perdão, se arrepende. Você cai ali, você se levanta. Você se levanta porque o Espírito Santo está. Vai, minha filha, se levanta, vamos para frente. Já está chegando. Meu pai sempre dizia, já está chegando, minha filha. Já está chegando, minha filha. Já está acabando, minha filha. Aí homens que morreram daqui da igreja diziam assim, vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vamos nos arrepender do nosso pecado. Vamos ir para a presença de Deus. Morreram. Entende? Então Maria achou graça diante de Deus. Achar graça é estar na presença de Deus, é obedecer a Deus, é se esforçar para fazer a vontade de Deus, é amar a Deus, é amar a Deus em oração. Nós temos respeito por Maria, nós amamos ela, nós temos orgulho dela, não é? Sabe por quê? Ela é um exemplo para nós de obediência. Amém. Ela não teve medo da sociedade, de ver ela com aquela baita daquela barrigona. Ela não pensou nisso não, que ela ia passar vergonha ou que ela poderia ser apedrejada. Ela não pensou nas consequências, porque quando Deus está falando, que quando Deus está chamando, é a plenitude do Espírito Santo é que faz, é Deus é que faz, é Deus é que cuida, é Deus é que livra, é Deus é que envia. Ela não pensou nas consequências de criar Jesus solteira, mas o plano de Deus não era esse. Muitas vezes a gente filha, mas e se isso aqui? Mas isso aqui, se acontecesse aqui? Mas aquilo ali? Mas aquilo lá? Mas e se? A gente é cheio disso. Não, se Deus falou, Deus vai prover. Amém. Se Deus chamou, Deus vai cuidar. Amém. Entende? Para aquele que é chamado não existe se. Os se são para pessoas que não têm fé. Fé, amor, paz, gratidão, bondade, desejo de fazer o bem, perdoar uns aos outros, amar uns aos outros, não devolver aquilo que as pessoas jogou de mal para nós,
mas entregar tudo na mão de Deus e deixar para Deus. Que Deus, Ele é juiz. Deus é o vingador. É Ele que faz todas as coisas. E além disso, quando você ama a Deus, você ainda impede de Deus fazer com que o outro pague. Você ainda ora para Deus não fazer. Você ainda pede, você ainda fala: Senhor, abençoa, Senhor, não faça, pelo amor de Deus. Sabe por quê? Porque se você ama a Deus, você não vai querer ver o seu inimigo com câncer podre em cima de uma cama. Você está vendo, você entende, você está entendendo que é o agir de Deus e o trabalhar de Deus, mas você não deseja e você não fica feliz. Você está entendendo? Você sabe daquilo ali, você está vendo que você não é burro nem cego. Mas você fala: Senhor, tem de misericórdia. Pelo amor de Deus, que sofrimento. Aquele que ama a Deus não deseja ver um outro cheio de bicho em cima de uma cama. Não deseja. Porque se aquela pessoa que está cheia de bicho em cima de uma cama não se arrepender dos seus pecados, não se chegar na presença de Deus, você também sabe que o fim dela não é bom. Então já são duas coisas. Já são duas coisas, e mais a terceira: se você odiar e desejar que essa pessoa morra mesmo apodrecida. Você entende o que é o reino de Deus? Você entende o que é que Maria achou graça diante de Deus?